Não é Hebreu não, gente, é João. 1 João, capítulo 3, 12. Eu não sei porque eu estou com Hebreu na cabeça. Jesus. 1 João. Você vai para Apocalipse e volta que você acha o primeiro. Amém. João. Amém? Glória a Deus. Respirada funda. João, isso não é fácil fazer o papel de Jesus, né? Não é fácil. Jesus do céu. João, 1 João 3, 12. Amém. Quem achou? Amém. Glória a Deus. Ainda bem que os irmãos estão bem de Bíblia, amém? Vamos ler aqui no 12. Que diz assim: não sejamos como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Por que o matou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão eram justas. Amém? Então, por que Caim matou Abel? Porque as obras dele eram malignas. E a de seu irmão? Justa. Era boa. Então, seu irmão fazia o que agradava a Deus. E ele fazia porque ele era maligno. Amém? Então nós sabemos aqui que quando nós sabemos o que tem que fazer e nós não fazemos, nós somos considerados malignos. Amém? Amém. Então você vê, eu não sei se vocês sabiam, mas Caim foi o primeiro a ser da genealogia de Adão. E ele foi também o primeiro primogênito que nasceu. O primogênito, ele tinha regalia, amém? Ele tinha a regalia de ele cuidar da família, ensinar a família dele o caminho do Senhor. E ele tinha o privilégio de toda a herança, de todas as bênçãos dos seus pais. Imagine, um homem maligno teve a chance de ele ser o sacerdote da casa. E isso era uma lei de Israel. E hoje ainda existe, sim. Todos os judeus ainda seguem essa lei. Todo primogênito, ele tem o direito de ser o sacerdote da casa, guiar a família pelo caminho de Deus e cuidar da família. Agora, então, ele não foi rejeitado por Deus, não ficou depressivo, oprimido, porque ele não teve oportunidade. Era porque ele era do maligno. Amém? Mas se você crê nessa palavra, desocupa a tua mão e dê a melhor palma que você puder a essa palavra. Em nome de Jesus. Se você gostar, em nome de Jesus, aqui todo mundo adora o Deus vivo. Glorifica o nome de Deus. Exalta o nome dele. Fala para ele. Glória, 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 aleluia. Louvado é o teu nome, ó Deus. Louvado é o teu nome. O Senhor é o Rei dos Reis. Toma a boca da tua mensageira e usa a boca dela como instrumento da tua palavra. E faz ela falar tudo aquilo que o Senhor manda nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Volte a seus lugares glorificando o nome dos Reis dos Reis. Aleluia. Então, Caim nasceu e tinha todos os privilégios. Mas mesmo assim, Caim, ele ainda veio do maligno. Amém? Então, ele não tinha uma depressão. Porque ninguém me deu oportunidade. Porque eu nasci numa família ruim. Não, ele nasceu da primeira família, do primeiro casal que deu o mundo. Isso é privilégio, né? Abriu, ai meu Deus do céu, o Espírito Santo já me disse aqui uma coisa que eu nem estava na mente. Você sabe que Caim tinha muitos privilégios? Vocês sabiam que Caim tinha muito privilégio? Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão com medo de falar? Sim ou não? Sim. Era o primogênito. Primogênito tinha direito à herança do pai. Tudo que era de bênção, ele tinha direito. Ele era o sacerdote, ele cuidava. Era para cuidar da família. Era para ensinar o caminho de Deus. Era para falar o mandamento de Deus. Mas Caim, eu não sei por que me veio isso na cabeça agora. Mas é verdade o que veio agora, porque o Espírito Santo não mente. Caim veio abrir
abrir o inferno. Amém? Amém. Ou o inferno já estava aberto? Foi o primeiro cliente de Satanás, foi Caim. Amém? Amém. Eu não ia falar isso, mas veio aqui na mente, eu disse, Caim, aí disse, o primeiro cliente do diabo. Amém? Amém. Então nós temos hoje, nesta noite, escolha de ser cliente de Satanás ou ser servo do Deus Altíssimo. Então, se você é Deus, se você é servo do Deus Altíssimo, exalte o nome dele. Aleluia. Porque esse é o nosso Deus. É um Deus que ele prepara nós para morar no céu. Ele chamou eu e você para o céu. Aleluia. Ele chamou eu e você para desfrutar do céu. Ele chamou eu e você para conhecer o amor de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Aleluia. Então, nós vamos agora ir lá para o livro de Gênesis. Amém? Amém. Antes da gente ir para Gênesis, eu quero que vocês abram aí Lucas 11, verso 50. Só para a gente, antes de ir para lá, para quando a gente for, a gente não ficar rodando cá, tá bom? Lucas, capítulo 11, verso 50. Amém. Glória. Abriram aí? Amém. 11, verso 50. E diz assim: para que desta geração se peçam conta do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. Quem está falando isso? Jesus. Jesus. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que não se pedirão contas a esta geração. Ai de vocês, intérprete da lei, porque vocês pregam a chave do conhecimento, no entanto, vocês mesmos não entram e impediram os que estavam entrando. Vocês nem entram e impedem os que estão entrando. Quem falou isso? Jesus. Agora o que eu quero que você entenda aqui é que quando ele fala aqui, ele está falando de quem? Para que desta geração se peçam contas ao sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. Aí ele diz no 51, desde o sangue de Abel. Então quer dizer que Jesus aqui afirma que Abel existiu. Amém? Ele está afirmando. Ele está dizendo, Abel existiu. Por quê? Porque Jesus não é mentiroso. Jesus é verdadeiro. Jesus é a própria palavra. Jesus é a própria verdade. E é ele que está dizendo, Abel, o sangue dele vai ser cobrado. Porque nós vimos por aí pessoas até dizendo que são intelectual, dizendo que isso é uma grande mentira, que Caim não existiu, que Adão e Eva não existiu, que Adão não existiu, que Caim não existiu. Mas nós vemos aqui o próprio Jesus falando e dizendo que Abel existiu. Amém? Amém. Então não tem mentira nisso aí. Nisso daí tem pura verdade. Aliás, Jesus nunca ia enganar ninguém, nunca ia mentir. Como é que ele conhece as escrituras? A escritura foi dada por ele mesmo. E ele mesmo ia falar de Abel aqui. Se ele falou, é porque realmente existiu. Abel, Eva, Adão e Caim. Amém? Amém. Agora sim, agora vamos lá para Gênesis 4:4. Amém. Abram lá. Aleluia, Jesus. Nós estamos um forno aqui, viu? Verdade. Jesus. Aleluia. Gênesis 4:4. Todos acharam? Amém. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho
e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Agora vamos ler do 4:1. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a... Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do... Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de... Abel foi o quê? Pastor de ovelhas. E Caim foi agricultor. Então pastor de ovelha cuida de quê? De ovelhas, de gados, né? Aconteceu que ao fim de um certo tempo, na de você estar no fim do dia, né? Ao fim do dia, ou ao fim de quê? Ao cabo do dia. Então, quando termina um dia, começa outro. Então, acabou o dia, começou a noite, certo? Então, aqui na minha está o fim de um certo tempo. Caim trouxe do fruto da terra ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você ainda está irritado? E por que essa cara fechada? Se fazer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então, você vê aqui que Adão que Caim e Abel foram filhos dos mesmos pai, da mesma família, entendeu? Então, do mesmo pai e da mesma mãe. Os dois nasceram igual, não tinha distinção. Se a gente fosse olhar, quem tinha mais gabarito era Caim. Amém? Só que ele diz aqui que um criava ovelha e o outro lavrador da terra, cuidava da terra. Mas o que é que eu vejo aqui? Que mesmo ele sendo do pai e da mãe, ele era maligno, considerado filho do diabo, filho do maligno. Mas o que eu entendo aqui é que Deus, ele deu uma oportunidade a Caim. Ele disse: olha, Caim, você e seu irmão tá na mesma família, vivendo no mesmo lugar. Eu não coloquei um acima e nem outro abaixo. Você vê que o próprio Adão e Eva diz que Deus o deu um filho varão. Amém? Amém. Agora, eles, imagine só que lá não tinha ofertório, lá não tinha igreja, lá não tinha templo, lá não tinha pastor, lá não tinha ninguém para poder mandar eles adorar a Deus. Mas diz que Caim e Abel, diz que eles começaram a pegar pedras e fazer um altar. Eles começaram a botar uma pedra em cima da outra e diz que eles fizeram um púlpito, digamos assim, porque cada um tinha um. Amém? Amém. Caim fez o dele e Abel fez o dele. Para quê? Para ofertar ao Senhor. Só que disse que aqui no texto está dizendo que Caim plantou e disse que a vinha dele deu muitas coisas boas. Amém? Amém. Deu pepino, deu ervilha, deu frutas, legumes. Diz que a terra era boa. Porque diz que Adão viveu muito também. Mas diz que a terra naquela época era o quê? Boa. Então eles plantaram e deram muito fruto. Ele plantou e deu fruto bonito. Amém? O outro criava animais. E diz que os animais dele também crescia e multiplicava. Só que Abel, ele olhou e disse: nossa, que animais lindos, que nasceram, tudo saiu todo bonito. Eu amo tanto a Deus, que todo animal que nasceu primeiro, primogênito, eu vou ofertar para o Senhor. Eu vou dar para o Senhor. E Caim diz que ele colhia esses frutos muito bonitos e diz que ele chegava lá no depósito dele e guardava. Olha só
a pessoa já é maligna. Por aí você já conhece. Aí diz que Caim, olhando as coisas, fez: aquela dali nasceu tão linda, cada espiga bonita, cada pepino, cada verdura, são lindos, vou botar no meu depósito. E aqueles murchos, não fala aqueles fruto, fala aquele fruto, porque nós lemos ali agora, diz que Caim ofertou uma oferta. Então digamos que ele pegou um fruto só. Amém? Não é de tanto fruto que ele ganhou, ele pegou um só. Você pode olhar aí que está aí, uma oferta. Olha aí para ver se não está uma. Está aqui, ó. Dizem, e aconteceu que no fim do certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Então digamos que ele ofertou um pepino, ou uma abóbora, ou um giló, uma coisa que estava murcha. O pior da lavoura dele, ele levou para ofertar ao Senhor. E disse que Abel, diz que dos animais dele, diz que ele levou ofertas, mais de uma. Tem alguma tradução que diz que ele levou duas, ou mais de duas. Ele levou para o Senhor e disse que ele ofertava tanto ao Senhor, e não só foi uma vez, ele fez novamente oferta, ele ofertava assim para o Senhor. E disse que ele pegava os melhores cordeiros, os animais que ele tinha, e ele chegava lá com prazer e ofertava ao Senhor. Aleluia. Digamos que Abel, ele chegava no final de semana desse, ele olhasse os cordeiros, olhasse os animais dele bem bonito. Poxa, eu queria comer uma paleta dessa assada. Ei, uma vontade de comer churrasco. Ai, meu Deus, as outras estão tudo paridas. A boca está cheia de água. Mas eu não vou comer, porque esse daí eu prometi que era de Deus. Vai ser do Senhor, eu não vou tocar. Eu vou aguentar a minha vontade, mas eu não vou comer. Aleluia. Já o outro, tudo que vinha de bom, ele comia. Por aí você já vê que ele era maligno. E ele não se importava com melhorar e dar oferta melhor ao Senhor. E diz que ele chegou lá e ofertou. E diz que o texto fala que Deus se agradou da oferta de quem? De Abel. E ele agora ficou como? Furioso. Diz que ele ficou irritado. E Deus, olha que na minha tradução está até melhor de falar. Que ele diz assim, ó: Caim de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado, fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você ainda está irritado? Quer dizer, deu o pior para Deus, fez o pior, desagradou a Deus. Em vez de Deus estar irritado com ele, quem era que estava irritado? Ele. Aí Deus, por que você fechou sua cara? Por que você está irritado desse jeito? Por que você está com esse ódio todo? Você já viu uma pessoa irritada? Você já viu uma pessoa com muito ódio? Estava cuspindo fogo. E de um lado e do outro. Por quê? Por quê? Ele aceitou a dele e não aceitou a minha. Por quê? Eu também dei. Ele devia aceitar. Isso prova que eu e você, Deus também escolhe na hora que a gente vai dar o melhor para Deus. Deus sabe aqueles que dão com pena, aqueles que ficam: podia deixar para mim, podia eu comprar isso, depois eu dou. Deus conhece, Deus conhecia o coração de Abel. Tinha a mão fechada. Por que ele tinha a mão travada, fechada? Porque ele era do maligno. Claro que o maligno não ia deixar ele ofertar o melhor dele para Deus. Claro que não ia. Mas ele estava com raiva. E Deus chama ele a atenção e diz para ele o seguinte: fala assim: por que você ainda está irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? O que é que Deus está fazendo aqui? O que é que Deus está fazendo com Caim? Oportunidade. Deus foi pregar para ele. Deus disse: meu filho, você está irritado, você está nervoso. Por que você está assim? Ainda está com sua cara fechada? Não fala, não é assim. Assim a gente vê aqui quando eu chamo uma atenção. Parece um boi, mas eu não estou nem aí, eu não tenho medo de boi. Eu sou uma ovelha recata, não tenho chifre, mas eu dou cabeçada. Amém? Amém. Não tenho nada a ver de ficar irritado. E Deus falou para ele: por que está irritado?
ouviu? Não, ele não ouviu. Sabe por quê? Porque além de ele ser do maligno, ele era um bote. Amém? Amém. Aí Deus diz assim, ó. A gente está lendo aí o 7. Se fazer o que é certo. Então é sinal que ele estava fazendo o quê? Mas ele já tinha feito? Não, ele já tinha feito a oferta de mal índole para Deus. Com perversidade, com ruindade, com usura. Porque pessoas que ela sabe que ela tem que dizimar e ofertar, e ela não dizima, ela não oferta, ela é o quê? Usurária. Ela está usurpando, ela está roubando, ele está roubando. E Deus sabia que ele já havia feito isso. Quando ele deveria dar o melhor de excelência para Deus, ele ficou para ele. Então isso é coisa do maligno. E Deus já sabia que ele tinha feito isso. E Deus havia escolhido a oferta de Abel. Agora, veja só, antes da gente continuar aqui, por que será que ele se irritou tanto? Porque Deus não aceitou a oferta, porque ele sabia que ele tinha dado o pior para Deus. É normal você pegar uma coisa boa, dar uma coisa de cristal para dar hora, e pegar para de lá e dar uma coisa de ferro, que ela está dormindo. Aí dá uma coisa de ferro, ela acorda ela. Acorda ela, não deixa ela dormir não. Acorda. Aí a pessoa vai ficar o quê? Porque outra hora eu teve isso, eu não tive. Mas ele ofertou o pior. Não era para ele estar jogado assim. Aí eu fiquei pensando assim, mas Deus, era para eles se sentir em paz. Porque ele deu ruim. Tudo que você planta de bom, você vai ter de bom. Tudo que você planta de ruim, você vai ter de ruim. Nós sabemos. Quando nós estamos passando pelas coisas, nós sabemos que nós plantou a semente ruim, a semente errada. Sabe ou não sabe? A gente sabe, às vezes o zóio cresce. Não, essa manga daqui é grandão, não vou dar pequenininha. Não, esse milho aqui grandão, não, vou ficar. Não vou dar para ninguém, não. Dá um pedaço, não dou não. A gente sabe que tem zóio de tendeira. Tem ou não tem? Então ele sabia que ele tinha ofertado errado. Mas eu disse, mesmo ele sabendo por que ele está assim, aí eu vim me lembrar. Os pais dele estavam onde antes de ter ele? Dentro do jardim, que simbolizava o quê? O paraíso, o céu. Os pais dele perderam. Por quê? O pai dele era fácil cumprir aquele mandamento. Era ou não era? É mais difícil para a gente hoje. Ele só tinha um mandamento. Você já pensou nisso? Não coma da árvore. Só isso. Mas se fosse só um mandamento para mim e para você, seria fácil. A gente ia pro céu rapidinho. Ia ou não ia? Deus acrescentou um para a gente não vai. Se fosse um, a gente ia cair do mesmo jeito. Porque Deus só deixou um. Só deixou dois para a gente. Para ele foi um só. Porque para mim, para vocês e para toda a humanidade, é amar o Senhor, seu Deus, com toda a força do teu coração e o teu irmão. 2 mandamentos. Um é fácil, o outro é terrível. Amém? É amar o irmão que todo dia está ali funetando, está ali batendo, está ali criticando, está ali vigiando o tempo todo, está ali julgando. E ainda diz, Deus vai mostrar. Aí Deus diz, eu vou mostrar sua língua arrancada pela raiz. Amém? Eu vou mostrar sua língua arrancada pela raiz. Porque quando tem algo para fazer, a pessoa fica distraída, mas quando é vida dos outros, bota até câmera de 3D para olhar. Entra com um sapatinho de minuto para espiar a vida dos outros. Agora para cuidar, não cuida. Deus vai mostrar para o fofoqueiro. Deus vai mostrar para a gente que perde ganha o tempo de joelho, orando pela vida do irmão. É por isso que é difícil esse mandamento. Porque você quer amar, mas ao mesmo tempo a pessoa fica o tempo todo lhe furando. E você diz, Deus, está difícil. E Deus diz, é mandamento, viu? Senão não entra no céu. Se controle, seja controlado pelo Espírito Santo de Deus, para que você vença. Ou será que só eu vejo isso? Será que só eu leio isso? Amém? É difícil esses 2 mandamentos, mas Adão e Eva só tinham um mandamento. Mas eles aprenderam tudo com o Criador. Por quê? Porque o Criador, todo final de tarde, vinha cultuar na luz com eles dois. Para quê? O Criador vinha cultuar com eles dois?
ensinar a palavra. E ensinar o que Deus gostava. Dizer, eu gosto de meus frutos, eu gosto de primícia, eu gosto de primogênito, eu gosto de ser o primeiro, eu gosto de ser adorado, eu gosto de ser idolatrado, eu gosto. Glória ao Pai. E Deus estava ensinando tudo para Adão e Eva. Meu filho, vocês aqui tem de tudo. Não vai pulir naquela árvore. Então você tem que seguir o mandamento. Porque se quebrar, aí vai surgir o inferno. Então Deus estava ensinando tudo para eles dois. Estava ou não estava? Mas eles fizeram o quê? Quebrou a confiança de Deus. Deus já sabia que eles iam fazer isso. Mas mesmo Deus sabendo, eles também teve um pouco de malignidade. Porque não obedeceu a Deus. Sabendo que vai para o inferno, mas prefere ir, mas nunca obedeceu. E eles foram postos fora do jardim. Sim ou não? Sim. Ou foi eu que li só isso? Eles foram postos para fora do jardim? Foi. Mas o conhecimento que Deus passou, o ensinamento, eles levaram com ele na mente. Sim ou não? Sim. Então tudo que ele aprendeu dentro do jardim, ele saiu, Zenaia, do jardim com esse ensinamento. Almi, não durma, senão você vai pecar também. Então ele saiu de dentro do jardim com todo ensinamento na mente. E aí diz que ele teve o primeiro filho, primogênito, Caim. Que lá em 1 João diz que ele era filho do maligno. Amém? Amém. Que ele era maligno. E então depois ele teve Abel. E o que foi que todo pai que erra e passa por dificuldade, eu já vi traficante brabo dizer assim, meu filho vai estudar no melhor colégio, vou dar o melhor para ele, vou dizer para ele não use droga, porque seu pai é um acabado, ele conta tudo pro filho. Não use droga, não use cigarro, não use cachaça. Ele está errado? Tá. Porque se ele quisesse que o filho não usasse, ele não ia fazer. Porque o filho quer seguir o exemplo do pai. Mas eles dizem, não faça. É ou não é? Adão e Eva errou, pecou. Mas o que era que ele ensinava para Caim e Abel? A gente for posto, o jardim lá era lindo. A gente comia, a gente caçava, a gente fazia o que queria. A gente lá era tão lindo, tão lindo, tão lindo. E começou a falar das maravilhas do jardim para ele. E os dois começaram a se empolgar. Eita, meu pai, e será que a gente ainda tem a chance de morar lá? Tem chance. Só é você fazer tudo direitinho que vocês vão morar lá. E aí os dois começaram a querer um ser mais do que o outro. Para quê? Para morar no jardim. Agora vocês estão pegando porque foi que ele ficou tão irritado? Estão entendendo? Ele diz agora que ele escolheu Abel, eu nunca mais vou ter a chance de entrar no céu. Foi algo muito mais profundo, não foi? Foi muito mais profundo porque ele viu Deus se agradou da oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Ele disse, então eu sei que agora ele vai ficar com o maligno. Ele não vai mais ter oportunidade de entrar no céu. Ele não vai ter mais oportunidade de morar no jardim. Ele não vai ter oportunidade que os pais dele tiveram e perderam. Quantas oportunidades muitos têm e não querem? Verdade. Quantos têm perdido a oportunidade? Quantos têm descido a passo largo para o inferno porque não aproveitou a oportunidade que Deus deu? E o próprio Deus ainda foi evangelizar Caim. Que ele disse aqui, assim: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Deus estava dizendo, Caim, meu filho, eu sei o que você está sentindo, sem razão, porque você não tem razão. Você acha que você tem razão de pecar? Você tem razão de fazer o errado? Nunca a gente vai ter razão, porque Deus chamou a gente para fazer o certo e não errado. Deus chegou para ele e disse, Caim, meu filho, pare, tire esses pensamentos da sua mente. Esse pecado aí, Caim, você tem que dominar, meu filho, porque se você não dominar, você não for mais forte do que ele, você vai morrer.
Agora, me entenda uma coisa, a pessoa diz, não, pega porque eu não consigo largar. Será que ele não conseguisse, se Deus visse que ele não conseguisse, Deus não ia chegar lá e dizer, ó Caim, eu vou fazer isso e você vai parar de pecar. Não era isso? Mas Deus não fez. Deus foi lá e evangelizou ele. Disse, ou você larga de pecar, ou você abandona isso aí, ou então você vai ser tragado pelo seu próprio pecado. Deus estava evangelizando ele. Larga hoje, Caim. Não vai em frente com isso aí. Eu sei o que você está planejando. Eu sei o que você está fazendo, Caim. Mas larga hoje. Larga esse pecado. Não deixa ele te dominar. Domine ele, Caim. Porque você pode dominar. Porque o diabo não vai fazer. Ó, não estava dizendo que era o diabo que estava fazendo. Disse que ele era do maligno. Porque os pensamentos dele, o pensamento, o jeito dele, o que ele fazia não era de Deus. Era do diabo. Amém? Amém. Então, muitas pessoas, ela está tendo oportunidade como Caim, de fazer o quê? Mudar. Largar o seu pecado. Deus disse, não vai em frente. O próprio Deus desceu e evangelizou Caim. Você já viu isso? O próprio Jesus desceu e evangelizou Paulo. O próprio Jesus desceu e evangelizou Caim. O próprio Jesus viu que a humanidade toda estava corrompida. Mas diz que Noé era justo. E Abel era justo. Sim ou não? Sim. Sim. Mas só que olha o que foi que ele fez. Ele não ouviu o que Deus disse. Mas, se fizer o que é certo, eis que um pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Ele ouviu o que Deus falou? Está aí no 8. Ó, ele não ouviu o que Deus falou para ele, ele não ouviu a pregação de Deus, ele não ouviu o conselho de Deus. Ele preferiu continuar no erro. Ele preferiu fazer o errado. Ele preferiu continuar no pecado. E ele seguiu com o plano dele. Aí, aqui no 8 diz, Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Estando ele no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. Ele era maligno ou não era? Como é que o próprio Deus desce, o próprio Deus fala com você? Meu filho, isso daí vai te matar. Meu filho, saia dessa. Meu filho, largue isso. Meu filho, você pode dominar. Se você dominar, você com você, como eu sempre fui. Meu filho, eu não quero ver o seu mal. Meu filho, eu quero que você mude. Mas ele não ouviu a voz de Deus. Ele prosseguiu com o plano e chegou lá, matou. Aí agora no 9, olha o que Deus disse para ele. O Senhor disse a Caim, onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu, não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? Primeiro ele disse que eu não sei. Mas o que foi que ele tinha feito antes? Chamou Abel ao campo, chegou lá, deu uma pedrada na cabeça de Abel, abriu a cabeça de Abel, matou Abel, com tabaco cavou um buraco e sepultou Abel sozinho. Maligno. Sim ou não? O próprio irmão, da mesma mãe, do mesmo pai. Por inveja, porque a Bíblia diz ali, por que ele matou o irmão? Porque ele era mau e seu irmão era bom. Inveja. Mas Deus, você também pode ser bom. Mas ele não quis ser bom. Ele disse, eu vou continuar sendo mau. Eu vou tirar meu irmão da jogada. Porque se Deus havia aceitado a oferta de Abel, ele matando Abel, o diabo botou na cabeça dele o quê? Se você matar seu irmão, você vai entrar no céu, só vai ter você. Não tem mais ninguém, só tem você. Seu pai e sua mãe não teve mais filho, então você vai entrar. E você acha que o diabo hoje não faz isso? Não faz. O filho daquele, como é, Gideão. Gideão deixou 70 e poucos filhos. O irmão foi lá e matou tudo para poder ficar, só ficou um. O João matou tudo para poder pegar a herança. E você sabe que hoje não é assim? Hoje não existe isso? O diabo bota na mente, sua mãe tem isso, seu pai tem aquilo, não sei lá, você tem seu irmão, mata ele, você fica com tudo.
ele contrata pistoleiro, mata e dá uma de vítima. Isso aí, pega amigo, a gente já viu caso de filha, para poder ficar com a herança logo. Matou o pai, matou a mãe com o namorado. Você vê que isso vem desde do começo da humanidade? O diabo botou na mente dele: você não precisa ser bonzinho, não. Você não precisa deixar de fazer o que você está dizendo, não. Todo mundo faz, só é você que Deus vai punir. Deus não vai punir você. Como é que ele sabe disso? Ele ganhou Eva desse jeito. Por que, Eva, você não come? Não, porque eu não posso, senão eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Ele não quer que você coma, porque você vai ser igual a ele. E Eva foi lá e comeu. E encontrou a morte e tempestade, fora do jardim, fora do céu. E o filho foi pelo mesmo caminho. O diabo começou a usar Caim. Se você matar ele, você vai entrar no céu. Não tem mais ninguém para Deus colocar. Só tem vocês dois na terra. Ele vai matar quem? Seu pai, Adão e Eva. Ele já expulsou, ele não tem mais direito. Agora vocês têm. Aí ele foi lá, matou o irmão e sepultou o irmão. Aí Deus pergunta a ele pelo irmão. Aí ele diz o quê? Não sei. Não sei. Ele é filho ou não é do maligno? Ele fez o que aqui? Mentiu. E quem usa da mentira, filho de quem? Do diabo. Ele era maligno. Caim era maligno. Não sei. Fulano, você fez isso? Não. Fulano, por que você fez isso? Eu não fiz nada. Fulano, não, ela que falou. Fiquei com vergonha de dizer que era mentira. Mas eu não falei. Deus é maligno. Fala a verdade, Caim. Aí ele vem com a história. Olha a história que ele veio. Aqui. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Ele está mentindo de novo. Tá ou não tá? Ele diz assim: por um acaso sou o guardador do meu irmão? Mas qual é o mandamento? Qual é o mandamento? Amar o próximo como a si mesmo. Guardar ele, cuidar dele, orar por ele, ajudar ele. Eu e você somos guardador um do outro. É ou não é? Você vê a pessoa que tem uma cobra vindo de lá, a pessoa de costa, você vai livrar ela da cobra ou vai deixar morder? Então nós somos guardador de nossos irmãos, sim. Nós somos guardador das pessoas. Nós temos que ajudar, nós temos que cuidar, nós temos que zelar. Mas ele diz: eu sou guardador do meu irmão. Quem é que vai ver o irmão passando fome e vai negar com a casa cheia? Quem é que vai ter 2 ovos e ver um passando fome, você vai comprar os 2 ovos e vai deixar o outro com fome? Claro que não. Tem guloso que deixa. Comigo? Eu vou deixar eu morrer de fome. Não. Jesus mandou cuidar e zelar um do outro. Eu engrosso a voz, não é para você não. É porque eu só falo assim mesmo. Amém? Para não falar aqui, você não pensar que é tu com tu. Não é só tu que é gulosa, tem um bocado de guloso aqui. Amém? Amém. E o outro agora sabe que aqui tem um bocado de guloso, já foi. Amém? Então, então ele disse o quê? Não sou guardador do meu irmão. Ainda foi desrespeitoso com o próprio Deus. Desrespeitou Deus e ainda mentiu de novo. Eu tenho nada a ver. Eu tenho nada a ver com ninguém. Fulano, vamos ali, vamos ali. Eu não tenho nada a ver com ninguém, não. Cada um que se vire. Você falou até uma palavra bonitinha. Ele fala: se lasque. Né? Cada um que se vire. Cada um que pegue sua cruz e carregue. Não, Deus mandou a gente segurar a nossa cruz dos sofrimentos, das dores, do levante contra a nossa vida. Mas é para a gente ajudar um ou outro. Sabe por quê? Porque ele diz: ajude a carregar cada um dos outros. Carregar a carga dos outros. Eu fui carregar de uma vela, eu me quebrei, mas mesmo assim eu carreguei. Amém? Mas Jesus manda a gente ajudar. E Caim, mentiroso, maligno, disse para Deus: não sei. Por acaso eu sou guardador de meu irmão? E ele comeu o mandamento, foi? Se Adão e Eva chegou lá e explicou tudo para ele bonitinho, ensinou que era certo, que era errado, ele sabia ou não sabia do mandamento? Então estava mentindo ou não estava? Era maligno ou não era? A Bíblia não mente. O próprio Jesus disse: ele vai pagar pelo sangue de Abel. O sangue que foi derramado. Amém? Não vai ficar impune. Aí vem aqui. Aí agora no 10, olha o que o Senhor diz a ele. O Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Aí é o que ele diz: e agora você é maldito sobre a terra, suja
boca se abriu, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Você entende isso aí? O que foi que Deus disse? Deus disse: a minha bênção saiu sobre você. O meu cuidado saiu sobre você. Porque eu lhe dei chance, eu lhe dei oportunidade, mas você não quis. Agora, Caim, é você e sua maldade. Diz que ele saiu dali e disse que ele arrumou muito trabalho, mas não tinha força para trabalhar. Não conseguiu trabalhar para ninguém. Diz que é como se fosse uma macaca da preguiça, que você está vendo que é ruim ser preguiçoso, é da linhagem lá de Caim. É bom ser trabalhador, da linhagem de Abel. Que preguiçoso foi Caim. Deus disse: você não terá mais força. Aí o povo pensa que você vai ser vagabundo na terra. E o que é ser vagabundo? Me diz aí o que é ser vagabundo. Vagabundo gosta de trabalhar? Vagabundo gosta de pegar no pesado? Vagabundo gosta de pegar numa pá? Vagabundo gosta de pegar no facão para roçar? As descendências de Caim tem um bocado aí no mundo. Acha muito trabalho, mas não quer trabalhar. Porque as forças se perderam, ficaram sem força. Então por isso que ele foi ser vagabundo na terra. Se não tinha coragem de trabalhar, então tinha que fazer o quê? Roubar, matar, estuprar, usurpar, mentir, enganar, maligno. Sim ou não? Sim. A pregação está boa. Aleluia. O pau quebrou na casa de Ló, lá. Amém? Quebrou na casa como é? De Caim. Vamos agora, Gênesis 4, 5. Depois a gente volta para aí de novo. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você ainda está irritado? Você sabe por que Deus perguntou isso para ele? Sim ou não? Não sabe, né? Você acha que Deus já tinha visto algum humano irritado? Você acha que Deus já tinha visto alguma pessoa com raiva, com ódio? Se só era eles que tinham lá, Deus nunca tinha visto uma pessoa bruta. Você vê que negócio de brutalidade é do cão. Sair que nem boi bufando. É do maligno, é do capeta. Se você faz isso, é bom largar, porque é vício do diabo. Sim ou não, gente? Sim. Tem gente que a gente fala uma coisa fazendo. Fica parecendo uma vaca doida, um boi brabo, com a cara que parece que vai matar a gente. E Deus achou engraçado. Deus disse: tá irritado por quê? Fechou a cara por quê? Se tu tá errado. Deus achou engraçado de ver aqueles bodes irritados, aquelas vacas com nariz entufado de arame. Deus disse: eu nunca vi ninguém irritado, eu nunca vi ninguém nervoso. Eu que criei, você fez o que fez, eu não estou irritado. Você já pensaram isso? Deus nunca tinha visto pessoa bruta, pessoa, Rafaela, irritado, irado, com a cara grande, qualquer coisa, a cara cresce, vira duas caras em uma só. Aí Deus achou engraçado. Aí Deus disse assim: olha, eu nunca vi nenhum ancião, nenhum velho, nunca tinha visto um humano irado. Por isso Deus perguntou para ele: por que você está assim? Você acha que fosse eu ia perguntar assim? Com a calma? Oh, Milena, por que você está com essa cara assim? Tão irritada, tão retada. Por que você está assim, Milena? Eu não ia perguntar assim. Eu ia dizer essa esprada, Milena. Amém? Mas eu sou crente ainda, amém? Amém, igreja? Amém. Então Deus estava perguntando e ele se fazendo de inocente. Aí no 12: quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Ou seja, será o quê?
vagabundo, fugitivo. Só dá quem é que anda só fugindo daqui para ali? Corre daqui, corre dali, se esconde aqui, se esconde ali. Ah? Ladrão, vagabundo, desocupado. É ou não é? Oh, tadinho, tadinho, coisa nenhuma. Isso daqui é o peso do pecado nas costas. Se Deus aconselhou, eu vou ouvir Deus, eu vou mudar. Eu sei que eu estou errado, mas eu vou mudar. Você é pessoa diferente. Ele tinha chance ou não tinha? Ele teve a chance de se arrepender. Ele teve a chance de voltar do mal dele, de pedir perdão a Deus e dizer: nunca mais, Deus, vou fazer isso. Eu vou mudar. Lá está dizendo que ele era do maligno, mas ele teve chance de ser no céu ou não teve? Deus dá chance a prostituta, a ladrão, a maconheiro, a drogado, a estrupador, a matador. Deus dá chance a todo mundo. Mas o problema é que ninguém só quer ir para o lado do diabo. Tudo que o diabo ensina, eles querem aprender. Tudo que Deus prega, eles querem desaprender. E qualquer parte chora: eu não tive oportunidade. Não teve oportunidade de quê? Porque Caim teve a oportunidade de mudar a história dele. Teve ou não teve? Porque se Deus não quisesse dar, Deus deixava ele fazer logo e dizia: pronto, você já fez, acabou. Mas Deus avisou para ele. Deus foi pessoalmente evangelizar ele e disse: mude, Caim, deixe o seu pecado, se arrependa, não faça isso. Se você fizer o que seu irmão fez, eu vou lhe perdoar. O próprio Jesus diz que ele é o advogado nosso. E o advogado é para quê? Para defender. Você está numa causa, mas você sabe que Jesus é seu advogado. Você já entra na causa e diz que não ganhei, eu venci, estava querendo me condenar, mas fui absolvida porque Jesus me defendeu. Se Jesus é teu advogado, você vai ter medo de nada? Você vai ter medo de acusação? Você vai ter medo de levante? Você vai ter medo de outro juiz? Jesus diz: eu sou o teu advogado. E Deus chegou ali como pregador para ele. Não chegou nem com o cargo que Jesus é. O grande advogado, o grande juiz, chegou como pregador para ele, aconselhando ele. Mas ele continuou maligno e procedeu com o que ele tinha planejado já. Ele não mudou. Tem gente que é assim. É Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, ai, eu sou assim. Desde pequenininho que eu faço isso, mas agora é para mudar. Ei, você não sabe o que eu faço, porque desde pequeno minha mãe me ensinou, mas agora Jesus está lhe ensinando. Mamãe me ensinou assim, papai me ensinou assim, e Jesus? Não ouve o que Jesus fala? Porque tem gente que tem desculpa de dizer assim: eu sou fofoqueira porque minha mãe gostava de fofocar. Mas você tem escolha de não fofocar. Minha mãe gostava de estar espiando a vida dos outros, é por isso que eu sou assim. Eu não aguento ver qualquer movimento que eu fico na esquina, vou aqui, vou ali, espiando um, espiando o outro, para ver se eu pego numa falha para espalhar para Valença. Aí sai batido, para o diabo engana ela, engana ele e volta. Sim ou não? Então, meu pai era cachaceiro, e era mesmo, bebia muita cachaça, mas eu não sou cachaceira, eu escolhi não beber. Meu pai era drogado, mas você escolhe não se drogar. Meu pai, ele virou gay depois que me deu, mas você não vai dar seu caneco para ninguém. Escolhe ser macho. Eu sou assim porque minha mãe era prostituta, mas você pode escolher não ser prostituta. Você pode escolher ser mulher de Deus. Amém? Eu dou colo no meu marido todo dia, porque minha mãe todo dia dando colo no meu marido. Então você gostava do negócio? Porque se não gostava, ela dava. Agora eu não vou dar. Eu vou ser mulher fiel. Eu vou ser honesta. Eu vou ouvir Jesus. Eu vou ler a Bíblia. Então a gente pode mudar a nossa história. E Caim teve a oportunidade dele. Amém? Muitas coisas que nós fazemos aqui na terra, você está escrevendo lá no céu. Amém? Então não vai ter esse negócio de você chegar lá e dizer: Jesus, deixa eu voltar para consertar. Não, a hora de consertar é na hora que você ouve a repreensão de Deus, a pregação. Ouve a voz de Deus: eu vou mudar, Jesus. Custe o que custar, eu vou mudar. Eu estou arrependido, eu não quero mais essa vida para mim.
dorme, porque Jesus é a minha paz e a tua paz. Nós temos que aprender a ouvir Deus, a querer andar com Deus. Mas tem pessoas que ouvem, mas preferem fazer o mais fácil. Qual é mais fácil? Orar? Ou está se prostituindo? É claro que vocês não vão dizer, mas se prostituir é melhor. Qual é melhor? Está na televisão ou está lendo a Bíblia? Vocês não vão dizer, porque vocês aqui, vocês dizem, eu sou crente. Minha televisão nem ligo. Mas preferem na televisão, preferem a novela. Preferem vir para o culto ou passar a tarde toda, a noite toda assistindo novela. Quando chega no culto, dorme. Acorda ela, está dormindo. Amém? Novela, acabou. Culto. Amém, igreja? Amém. Então, veja só. Ele virou fugitivo na terra. Então, Deus tirou a força da terra, tirou a força dele. Ia trabalhar onde? Ia trabalhar para quem? Ia plantar o quê? O que foi que ele negou a Jesus? A oferta. Da onde? Da terra, própria terra. Deus disse, não produz mais. E agora? Aí eu digo, eu recebo meu salário, eu digo, não vou ofertar, não vou dar. Meu dia já está pouco, vou pagar. Deus disse, eu fecho as portas. Pronto. Recebe o dinheiro, vem, o ladrão abre a bolsa com a gilete e arranca o bolor do dinheiro. Chega em casa, nada. Bota para o atacadão fazer compra. Na hora de pagar, bicho. Fulana, tu pegou meu dinheiro aqui? Não. Oxi. E a moça esperando. E aí, senhor? Não, estava aqui o dinheiro. Olha para um lado. Pode ir despachando aí. Rapaz, aí volta com a cara mexendo, rodando para casa. Por quê? Porque que roubou do Senhor. Deus fechou a terra. Deus diz, a terra não produz mais para Caim. E Caim perdeu a força de trabalhar. Perdi, vou trabalhar de novo. Dá dor na perna, dá dor no braço, dá preguiça, dá dor no pescoço. Daqui um dia está roubando dos outros. Isso aí é o quê? Isso aí é o quê? É o quê? Vagabundo. Vira vagabundo. Por quê? Porque estava usando a terra de Deus e foi brincar. Deus falou para mudar, mas ele não quis mudar. Ele foi à frente. Amém, igreja? Amém. No 13. Então Caim disse ao Senhor, meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Quando Deus aconselhou, ele deu um validão, não foi? Encheu a cara, ficou bruto, cheio de ódio. Agora eu não consigo, eu não aguento. Deixa, você vai aguentar. Você vai aguentar. Você vai aguentar. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. Geralmente é isso que eu e você pensa, sim ou não? Eu fiz errado, eu não vou mudar, eu vou continuar. E Deus me mata e acabou. Aí Deus disse a Caim, pensou errado, Caim. Você vai ficar na terra levando paulada, cacetada, chute, passando fome, sendo xingado e escorraçado, vai ser humilhado nessa terra. E eu não vou mais lembrar de você. Esquecer você. Como assim, Deus? A gente agora vai voltar lá para o capítulo para a gente ver como é isso aí. Capítulo 5. Gênesis mesmo, capítulo 5, aí do lado. Achou aí? Vamos ler do 1, 5:1. Este é o livro da genealogia de Adão. Presta bem atenção que tem algo aqui que vocês vão ficar surpreendidos. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Era a semelhança de quem? De Deus. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhe deu o nome de ser humano. No dia em que foram criados, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E lhe deu o nome de Sete. E ele teve filho? Mais Adão? Teve ou não? A palavra
4 aí, ele fala que depois que ele teve Caim e Abel, diz que quando ele estava com 130 anos, diz que ele teve 7. E depois que ele teve 7, ele viveu 800 anos. 7, ele veio para poder trazer novamente a palavra do Senhor, anunciar, vai ser representante de Deus novamente, porque o representante dele era quem? Abel. Caim matou, nasceu 7, amém? Agora o que eu quero que vocês vejam aqui, e nesse mesmo capítulo diz que ele teve filhos e filhas, amém? Diz que Adão, depois que teve Abel e Caim, teve filhas e teve também, depois de 130 anos, teve 7. 7 não é o número 7, é 7 mesmo, um rapazinho que ele botou o nome de 7, filhinho dele, amém? Agora, olha o que eu quero mostrar aqui a você. Olha aí no 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de... Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e... Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e... Morreu. Aí, vocês não perceberam, você leu. Quantos filhos Adão e Eva teve? Hã? Filhos, homem. 3 filhos, homem. Não foi? Qual foi ele? Vamos pela ordem. Caim, Abel e 7. Mas Deus não citou o nome de Caim aqui. Porque de Abel é normal, porque já morreu. Já está lá no céu. Amém? Agora, por que não disse? Adão teve o filho chamado Caim e 7. Por quê? Não, porque Deus não escreve o nome no livro da vida de maligno. Deus não escreve. Eu fiz tanta coisa ruim, mas Deus me ama assim, não ama nada. Ou você muda, ou você se conserta, ou você morre e é aniquilado no livro da vida. Deus não escreve nome de maligno no livro da vida. Aonde foi que Caim foi citado? Caim foi citado no capítulo 4, 13 vezes. Agora, onde é que Caim mais é chamado? Acabou, morreu, foi aniquilado, desprezado nas escrituras. Mas Abel foi quem sofreu. Abel foi quem se lascou. Porque Abel foi porque Caim fez e Abel foi que se deu de mal. Você acha que Abel se deu de mal? Abel não se deu de mal. Abel se deu de bem. Porque Caim, ele foi escrito por livro lá do inferno. Mas Abel foi direto o primeiro que conheceu a eternidade. O primeiro que entrou no céu. O primeiro humano que conheceu Deus primeiro. E Deus disse: eu vingarei o sangue de Abel. O sangue de Abel não ficará impune. Porque Deus zela dos filhos dele. Deus zela daqueles que andam com ele. Diz que Enoque diz que ele agradava a Deus. Antes de Deus transladar ele. Antes de transladar ele já agradava. Mas tem pessoas que só querem agradar a Deus na hora do perigo. É ou não é? Mas é para ele você agradar a Deus na hora do perigo? É para ele você agradar a Deus na hora da morte? Para agradar a Deus na hora da fome? Na hora da injúria? Na hora das calúnias? É para ele você agradar a Deus todo o santo dia. Deus, Senhor, gosta que eu esteja na tua presença. Então eu vou estar na tua casa todos os dias. Deus, Senhor, gosta de falar comigo. Então eu vou orar todo dia. Deus, Senhor, quero que o Senhor lembra. Eu leio a tua palavra, então eu vou ler a tua palavra todos os dias. O Senhor gosta de eu visite o irmão. Eu vou visitar o irmão. O que está doente eu vou ajudar o que está caído. É isso que Deus quer que eu e você agrade a Ele. Aleluia. Hoje eu estava dizendo para o André Valdo que ele estava dizendo: eu não sou digno de estar bichando assim. Eu digo: meu filho, ele mais Enoque andou com Deus. Eu digo: e quem é que não anda com Deus? Quem não anda com Deus anda com maligno. Sim ou não? Porque o povo pensa que Enoque ficou numa caixa de vidro o tempo todo adorando a Deus. Enoque andou com Deus. Eu disse aqui a você que a menininha contou que Enoque começou a andar. Com quem? Com Deus. E diz que quando ele olhou, ele estava onde? Longe da onde? Da humanidade. Ele estava longe da humanidade. E isso daí é o quê? Ele estava longe das fornicação, do pecado, do adultério,
da droga, da mentira, da fofoca, da falação dos outros. Ele estava longe disso tudo. Deus disse: eu percebi, Enoque, que você se afastou de tudo que é errado e ficou mais perto de mim do que das coisas do maligno. É isso que Deus está falando. Aí eu disse a ele: você pode ser considerado um Enoque da vida. Todos nós que abandonam, tem raiva de ver, passa lá no cabaré, eita, me dá vontade de mexer, ainda no cabaré, ainda do maligno. Aí você sabe, estou no grito, é que eu fico cantando, ainda do maligno. Aí ele me chama para cheirar o pó, me dá vontade de cheirar, ainda do maligno. Aí eu sinto o cheiro da maconha, dá vontade de fumar, é do maligno ainda. Mas Enoque andou com Deus e se afastou da humanidade corrupta. É por isso que ele foi levado, andou muito com Deus, aprendeu que era do céu. E como é que a pessoa não consegue andar com Deus? Ah, mas Enoque, quem vai ser que nem Enoque? Eu e você pode ser que nem Enoque. Eu e você pode ser. Eu e você pode rejeitar. Vamos fumar? Não, eu prefiro andar com Deus. Não, eu não ando mais nisso aí. Não, não vou mais nisso aí. Vamos ali fazer isso? Não, não faço mais. Não, vamos ali só espiar, não vou mais. É se afastar. Gostava de candomblé, quando vê a música do candomblé, dá vontade de náusea, dá vontade de vomitar. Como é que vai dizer? Eu ainda sinto um pouquinho de... É do maligno ainda. Mas Enoque se afastou. Ele ficou tão longe das coisas corruptas, do pecado, que Deus diz: ele andou tanto comigo. Quando você anda muito com a pessoa, o que é que vai acontecer com você? Daqui um dia você está penteando o cabelo igual a pessoa, você está se vestindo igual a pessoa, você está falando o que a pessoa fala, usando as palavras que o outro usa. Por quê? Anda demais com aquela pessoa. Se você andar muito com Deus, você vai aprender o que é de Deus. Você vai falar a língua de Deus, você vai falar coisa de Deus, você vai falar coisa da Bíblia. Porque tem gente que diz: e você só quer falar coisa da Bíblia. Eu vou falar de quem? Do vizinho? Do marido dos outros? Da droga? Da prostituição? Eu quero falar de Deus. Então, você quer aprender coisa? Ande com gente que anda com coisa de Deus, que você só vai falar coisa de Deus. A minha mente só fica pensando isso porque você é maligno. Porque se você não fosse maligno, você pensaria coisa da Bíblia. Estava citado. Ah, meu Deus, não estou lembrando aqui de um versículo. Eu vou ler lá o capítulo todo para entender porque aquilo aconteceu. Ah, meu Deus, o louvor está falando isso. Será que é isso mesmo que falou no louvor? Eu vou ler na Bíblia para ver se eu acho. E vai estar lá garimpando a palavra de Deus, garimpando o que é de Deus, garimpando com os louvores de Deus. Aí você vai andar com Deus. Aleluia. Esse negócio só Enoque andou e você não anda por quê? É por falta de oportunidade? Ou por falta de malignidade? Porque quanto mais você anda com o povo de Deus, você vai andar com Deus. Quanto mais você anda com o ímpio, mais ímpio você vai ficar. Sim ou não? Sim. Então, não existe esse negócio de fulano ser melhor. Agora eu lhe digo, Deus, na genealogia do próprio pai dele, Deus não deixou escrever o nome dele. Porque Deus não escreve nome de maligno no livro da vida. Deus não dá mais ênfase a maligno. Deus rompeu ele. Sabe por quê? Deus, eu te evangelizei. Eu te avisei. Eu conversei com você. Mas você preferiu ficar no pecado. Amém? Amém. Então, nós temos que estar o tempo todo. Caim foi tão maligno, que Deus arrancou ele da genealogia do pai. E olha que era privilégio estar na genealogia. Mas pastora, muita gente, todo mundo bota. Não, mulher não era botada na genealogia não. Não era não. Não tinha genealogia feminina, só tinha masculino. Pastora, mas eu já vi lá Esther, Tamar, Ruth, Maria. Verdade. Mulheres que faziam coisa esplêndida para Deus. Coisas que era surpreendente uma mulher fazer, ela fazia e Deus disse: você merece. Vou botar seu nome lá, porque você merece entrar na genealogia. Agora, teve lá o outro, o Caim, era macho, mas não entrou. Ficou fora. Agora Maria entrou, Ruth entrou, Naomi entrou, Tamar entrou, Esther entrou. Sabe por quê? Porque eram as mulheres de excelência que faziam coisa de Deus. Aleluia. Se você quer estar na genealogia de Deus, quer andar com seu nome escrito na vida, passa a andar com Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Passa a andar com Deus. Porque teve muita gente, teve, mas mulher não. Mas só entrava aquelas que realmente tinham. Amém? Amém. Vamos para outro versículo aqui. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807
7 anos e teve filhos e filhas. Olha, tem gente que diz que não acredita em quê? Que teve Abel, que teve Caim, que teve Adão, que teve Eva. Não é isso? Não teve. Aí disse, vem cá, como é que Caim arrumou uma mulher? Se só tinha ele e só tinha só Abel, e depois teve 7, mas eu mostrei aqui a você no capítulo 5, no verso 4, lê aí. Acharam? Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve o quê? Filhos e filhas. Teve filhos e filhas, mas ele disse que é mentira, que não existe. Agora, cara, eu estou com 49 anos, eu já tenho 3 netas. Quando eu chegar com 70 anos, eu já sou bisavó. Eu sou bisa. Ou até antes, que o povo hoje não espera. É o mulherão da menina com 9 anos. Hã? Daqui a 4 anos ela está com 15. Não é isso? Daqui a 4 anos está com 15. E aí, se ela quiser namorar e dar um neto para ninguém? Hã? Aí, eu dessa idade, eu tenho 3 netas. Talvez com 60 anos, ou com 65, eu já sou bisavó. E como é que Caim, no meio dessas filhas, porque não diz nem quantas foi, disse que teve filhos e filhas. Adão teve. É por isso que não constava, porque não estava na genealogia, porque não contava mulher, só contava homem. O único homem que Deus tirou foi o que não procede certo, Deus arranca do livro da vida. Então o povo disse que não existia. Então quer dizer que Caim não podia casar com a prima, com a sobrinha, tantos filhos, que ele teve muitas filhas. Acorda, mulher, que sono é esse? Então como é que diz que ele não teve como casar, com que mulher casar? Tinha ou não tinha? Porque eu e você tem primo, tem tio, que a gente nem conhece. A minha família é muito grande, tem gente que chega só sua prima. Eu digo, minha? Aí eu faço, que bom estar repreendido em nome de Jesus. Eu vou me sair. Essa daqui todo dia vem, não sei quem é seu parente, não sei quem é, não para com isso, que eu não tenho parente. Meus parentes são o que eu conheço, pai, mãe, acabou, tá bom. Mas a gente tem tio, tem primo, tem até irmã que a gente nem conhece. Quer dizer, e Caim não poderia ter uma dessas casar? Porque a palavra diz que ele achou uma mulher e casou. Amém? Coitada da mulher, maligno casar com mulher? Misericórdia. Da descendência ainda de Adão, das filhas dele. Amém, igreja? Amém. Vamos aqui para outro capítulo aqui. Agora, abra lá em Hebreus. Nós já estamos terminando. Hebreus, capítulo 11, verso 4. Glória a Deus. Acharam? Capítulo 11, verso 4. 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Amém? Então você acha que esse versículo aqui está falando certo? Sim ou não? Sim. Aí ele diz, que pela fé, Abel ofereceu o melhor a Deus. Diz que oferta de excelência. Por que Deus fala isso? Porque diz que quando ele ofereceu a primeira oferta, está lá em Gênesis, que a gente estava ali no capítulo 4, diz que ele ofereceu a oferta e diz que depois da oferta, diz que ele pegou a oferta de todos os primogênitos dos animais dele e ofertou a gordura ao Senhor. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que além da oferta do dízimo, ele deu oferta alçada. O que é isso? Ele prometeu um primogênito. Amém?
primogênito, a primícia de um animal. Mas aí ele disse, não, Deus, agora de todos os outros animais que eu tiver, todas as primícias eu vou oferecer ao Senhor. Isso é o quê? É estipulado dar o dízimo. Mas, meu Senhor, eu vou dar oferta. Porque tem gente que diz, não, já dou o dízimo, eu não vou dar oferta. E ele deu oferta alçada. Além dele dar o dízimo, ele ofertou e ainda dobrou a oferta dele na casa do Senhor. Aí, aqui Jesus está testificando ele, ó. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Então, Abel era o quê? Justo. Tendo a aprovação de Deus, foi aprovado pelo próprio Deus, quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto ainda fala. Fala mesmo? Como é que o cara está morto e fala? Como é que ele morreu e fala? Pelo sangue? Não. E aí você está falando de quem? Então ele está falando através da nossa boca. A gente está falando do sacrifício de Abel. A gente está falando do bem feito de Abel. A gente está falando do testemunho de Abel. Ele diz ainda que ele esteja morto, ele vai ser lembrado por todas a humanidade, por todas as nações. Ele morto, ele ainda vai falar nesse mundo. Aí por quê? Porque Abel diz que ele tinha um sangue puro e limpo como o de Jesus. Diz que Abel foi reconhecido no céu como o próprio Jesus, que diz que ele era puro, sem pecado, sem dano nenhum, como o próprio Jesus. Você acredita nisso? E aí viu um enviado do Satanás e mata Abel? É brincadeira isso? Então, ele foi escolhido pelo próprio Deus e ele foi também reconhecido pelo próprio Deus. Aí o povo diz, mas isso é carochinha, porque ninguém nunca ouviu falar. Mas eu mostrei a você que o próprio Jesus estava dando testemunho de Abel. Então, o próprio Jesus disse que ainda morto, ele falaria. Aqui em Hebreus, aonde a gente leu, você viu que o próprio Jesus deu testemunho de quem? De Abel. Aqui no verso 11, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado. Aí o povo diz assim, e agora o que foi que aconteceu com Abel? O que foi que houve com Abel? Terminou por aí? Não. Deus disse que ele vai se vingar do sangue de Abel. Olha da hora, acorda da hora. Então Deus, olha aí em Gênesis 4:1. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Em Gênesis, capítulo 4, verso 1. Glória a Deus. Aleluia. O que aconteceu com Abel hoje? O que aconteceu com Abel hoje? Sim, aqui no capítulo 4, o que foi que aconteceu com Abel? Não morreu? Ele caiu, teve um desmaio e morreu? O que aconteceu com Abel? Quem matou Abel? Caim era o quê? Sim, mas Caim era crente ou era ímpio? Ímpio crente? Ímpio crente é a mesma coisa de ser gay e ser homem. Não. Então, Caim era o quê? Era ímpio. Ele não era crente, ele era ímpio. Se Jesus evangelizou, o próprio Deus evangelizou, pregou para ele, se converteu? Não. Ele prosseguiu com o plano dele ou não? Matou quem? Matou Abel. Quem matou ele? Ele era o quê? Não, Caim. Era ímpio. Quem matou Jesus?
Percebeu aí? Abel veio na terra como limpo, puro. O sangue limpo, como o de Jesus. E o ímpio matou Jesus. O ímpio matou Jesus. E quem matou Abel? Também, porque Abel tinha um sangue limpo, semelhante ao de Jesus. Não tinha pecado e diz que ele era puro. Mas só que diz que o ímpio matou Jesus. Por que matou Abel? Por que matou Abel? Porque Abel era justo e Jesus era o quê? Abel foi morto por um injusto. Mas ele disse que Abel matou Abel por causa do ciúme e da inveja. Porque ele disse assim, ele matou o irmão porque da obra do irmão era boa. E as obras dele eram o quê? Má. Aí ele achou que ele disse assim, eu que sou bom, eu que deveria ser escolhido, eu que deveria ter ido para o céu, e não ele. Era eu que tinha que morar no céu, no jardim, não ele. Então a inveja e o ódio foi tão grande que ele matou. E Jesus foi morto como? A inveja dos fariseus, a inveja dos saduceus, a inveja dos romanos, a inveja da população. Jesus foi morto por ímpio. Então quer dizer que Abel, ele veio numa figura de Jesus. E diz que o sangue de Abel, diz que foi para o trono de Deus, porque Deus diz que se vingará do sangue de Abel. Amém? Amém. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Quando nós ouvir a palavra, porque ele poderia se arrepender. Ele poderia olhar para trás e dizer, eu vou me arrepender, eu fui errado até hoje, eu fui errante até hoje, eu fui mal até hoje, mas a partir de hoje, Deus, eu vou mudar. Não, ele foi lá e matou Abel. Por que Deus matou Moisés? Desobedeceu? Por que matou? E quem era a rocha? Então Abel era aqui representante do céu. Por isso que Caim foi condenado ao inferno. Amém? Foi condenado. Agora Abel está no céu. Até hoje ele ainda fala. Até hoje todo mundo fala de Abel. E ninguém esquece de Abel. E Abel sempre é citado. Foi citado lá na galeria da fé, onde a gente lê agora, que pela fé ele ofereceu o melhor fruto, a melhor oferta a Deus. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? A melhor coisa é a gente voltar e reconhecer o que a gente está fazendo de errado e passar a fazer o certo. Amém? Ignorância, brutalidade, ódio não leva ninguém a nada. Afinal de contas, leva ao inferno. Amém? Então, quem tem desejo de morar no céu, tem desejo de voltar e consertar o que está errado. Amém, igreja? Amém. Vamos agora para ser em nome de Jesus? Amém. Vamos cantar um louvor e depois a gente vai para ser. Amém? Amém. Ó, com